Olá, eu sou Kleber Botaro, professor de História da Rede Estadual do Estado de São Paulo, tá? Eu sou um homem de 41 anos, tá? Que possui cabelos longos. Estou utilizando um óculos estilo aviador, de grau, e uma blusa de lã azul, além de um fone de ouvido aqui todo colorido aqui, né, para eu poder utilizar o microfone dele, né, um fone estilo gamer aí, né? A aula de hoje, né, iremos falar sobre a escravidão das Américas, tá? Mas logicamente especificando mais o caso brasileiro, né? Que é o que mais importa. E o que acontece, né? Desde o passado, entre a sociedade humana existe a questão escravista, né? Hoje, né? Ainda bem, essa questão, né, da mentalidade humana já foi abolida. Logicamente que em algumas regiões aí afastadas do mundo ainda ocorram alguns casos de escravidão, mas na sociedade em geral, né, a gente não tem mais aquela mentalidade de um escravizar o outro, né? E o que as sociedades antigas faziam? Né, a sociedade que tinha, né, entre aspas, mais poder, né, conquistava o outro, né, e escravizava aquelas pessoas. A gente já viu isso no Império Romano, né, na Grécia, né, os espartanos, né, escravizavam outras pessoas, né, também de outros povos vizinhos, né? E logicamente que isso daí ficou na mentalidade do europeu e não só do europeu, né? Outras sociedades humanas, né, do mundo tinham essa mentalidade, inclusive os africanos, tá bom? Nessa aula eu quero desmistificar essa questão, né, da escravidão moderna, né, da questão aí do africano na América do Sul, né, e na América do Norte também, né, porque existe uma tendência aí de talvez acreditar aí que o europeu invadia, né, o território africano em busca de escravos, mas não, existia um comércio, tá, de escravos no litoral da África. Ou seja, os próprios povos africanos vendiam escravos para os europeus trazerem para a América. Isso é simples, tá, galera? Tinha um comércio, sim, tá? É... Na África tinha essa questão, né, de dos grandes impérios africanos dominarem outros povos, né? Ao dominarem esses povos, eles escravizavam para si e também para vender, né, para fora, tá? Isso daí é um fato já comprovado, tá bom? E que ocorria, sim, era um comércio, tá? Um comércio rentável, como era rentável também no passado, na época da história antiga, né? Na época do Império Romano, essas coisas. Era um comércio totalmente rentável, tá bom? Mas aí fica aquela questão. Se os europeus eram tão poderosos, por que não escravizaram os ameríndios, né? Aqui, né, eu apresentei dois mapas aí nesse slide aí para a gente ilustrar essa aula aqui rapidinho, né, que é uma aula bem curta. Um mapa do Brasil, mostrando os povos, né, que existiam, os povos ameríndios que existiam no Brasil no período do descobrimento do Brasil, e as rotas de comércio aí de escravos aí que saíam da África para outras partes do mundo, tá? E o que acontece? O Brasil tinha os povos, né, ameríndios, né, diversos povos diferentes. Lógico que o Tupi-Guarani era o mais conhecido, né, que a gente geralmente quando fala de indígena do Brasil, né, a gente já fala Tupi-Guarani, né? Mas existiam outros povos que eram, logicamente, que tinham algumas disputas, né, com os tupis guaranis e outros povos que tinham disputas entre si, outros que faziam aliança, como uma sociedade europeia que ocorria normalmente, tá? E o que acontece? Por mais que o europeu tivesse mais tecnologia, né, que os povos ameríndios, né, chegaram, né, de caravela com arma de fogo, etc., né? Esses povos, ao se sentirem subjugados, né, ao se tentar escravizar essa população local, né, o europeu iria ter grandes problemas, tá? O fato é simples. O europeu não conhecia direito a terra, tanto que o europeu, para conhecer o território, teve, logicamente, que ter contato com essas sociedades, né?
Essas sociedades, a partir do momento que se sentissem ameaçadas, o que eles iriam fazer? Eles iriam se juntar e combater o estrangeiro europeu, iria expulsar o estrangeiro europeu do território, tá? Então, por esta razão, por mais, né, que tem aquela questão, né, do que o europeu se julgava superior, né, e tecnologicamente, realmente era tecnologicamente, né, ele não ia conseguir ter um domínio daquela sociedade, porque ele estava invadindo o território que era hostil a ele, tá? Um território que ele desconhecia, tá? Então ele não ia conseguir ter um controle de fato daquele local, tá? E você trazendo uma população, pessoas, né, escravizadas de outro ambiente para o território americano, né, o território brasileiro, se você fizer isso, aquela pessoa não tem o conhecimento do território como o europeu tinha. Então era mais fácil de dominar aquela pessoa para trabalhar para o europeu no território americano. Tá? Então, por esta razão, não teve a escravidão de fato de ameríndios na América. Logicamente que teve alguns fatos isolados, né? Isso daí já é documentado, logicamente, tá? Porque a história não é retilínea, né? Tem né, algumas nuances aí que aconteceram durante a história, mas, né, de regra geral, não existiu escravidão indígena, tá? Tirando alguns fatos aí pontuais, tá bom, pessoal? Então é uma aula curta aí, finalizou, tá bom? Obrigado aí por terem assistido aí e até a próxima.